A paz do Senhor Jesus. Aula de Cristologia, dando continuidade após a flagelação de Jesus, após aquela caminhada de quase 700 metros até o Gólgota, onde teve o início a sua crucificação. Os soldados, eles despojam Jesus e também tiram a túnica que está colada às suas chagas para produzir uma dor terrível. Lembrando a você que já teve algum ferimento, alguma queimadura, onde usou uma atadura com gases, e ali você sabe que aquela atadura, ele gruda a sua pele, né? E quando você tira, provoca uma grande ferida. E observando, no caso de Jesus, a atadura dele era aquela capa que lhe colocaram sobre as costas, onde ele escarnecia dizendo, não é rei, então onde está realmente o seu manto? Então colocaram sobre Jesus na flagelação, agora chegando ao Calvário. Ele simplesmente lhe arranca a túnica que estava colada na sua chaga, e isso produziu uma dor terrível em Jesus. Então quem já tirou uma atadura de gases sabe o tamanho da dor e da ferida que causou em Jesus. Cada fio do tecido que se adere à carne viva, né? Isso mostra que quando é retirado de forma violenta, arranca também uma parte do tecido. Ao levarem, né, a túnica, eles observaram que se laceram as terminações nervosas postas sobre aquele descoberto, no caso das chagas de Jesus. Os soldados dão um puxão violento, e nesse momento há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não era o fim. O sangue apenas ia começar a escorrer sobre Jesus. Lembrando que a síncope é uma perda transitória da consciência. Como ocorre isso? Quando acontece uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, que leva em média de 6 a 8 segundos. E aí é quando, na verdade, ocorre essa dor violenta que possivelmente fez Jesus aí, vamos dizer assim, sentir uma dor cruel. Mas é claro, ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, e simplesmente ele ficou calado, sofrendo por toda a humanidade. E em seguida Jesus é deitado de costas. Vamos lembrar que as suas chagas, né, se incrustam de pé, né, vamos colocar pelos pedregulhos da sua caminhada, e ali eles depositam Jesus sobre o braço horizontal daquela cruz. Então esses soldados, ao esticar os braços de Jesus sobre a cruz, ele tira, na verdade, as medidas. Vamos imaginar que eles usam algo parecido como uma broca para fazer um furo da madeira, que é para facilitar a perfuração dos pregos nas mãos de Jesus. Logo em seguida, os soldados pregam um prego, vamos dizer, longo, pontiagudo e ao mesmo tempo quadrado, e apoiando os braços de Jesus sobre aquele madeiro, eles aplicam, na verdade, com um golpe certeiro do martelo e plantam, né, e rebate as mãos de Jesus sobre aquela madeira. Com certeza, Jesus deve ter se contraído, né, o seu rosto deve ter se contraído com uma dor assustadoramente, e o nervo mediano possivelmente foi lesado. Lembrando que o nervo mediano é o nervo, vamos dizer que quando ele é lesado, ele inerva quase todos os músculos do antebraço. Isso é que possivelmente deve ter provocado Jesus, uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. Então, vamos imaginar aí o que Jesus estava sentindo. Era uma dor insuportável mesmo. Daríamos para se dizer que o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 3, ele fez um relato dizendo: era desprezado e era a escória da humanidade. Homem de dores, experimentados nos sofrimentos, como aqueles dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos dele
caso algum. Essa foi a profecia messiânica que mostra que o profeta Isaías teve uma visão da crucificação de Jesus. Possivelmente, o profeta Isaías, quando teve essa visão, há quase 700 anos antes do nascimento de Jesus, deve ter ficado angustiado por ver o seu Salvador, o Messias, sofrendo tudo aquilo por a humanidade. Continuando ainda, tratando dessa dor insuportável, ele pode se imaginar, então, o que foi a dor de Jesus. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca, na verdade, uma síncope e faz ele perder a consciência. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, então o nervo ele se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre uma cravela. A cada solavanco que eles davam levantando Jesus, a cada movimento, isso vai vibrar, despertando dores dilacerantes. Um suplício que iria durar 3 horas. Os soldados, eles expunham a extremidade da trava. Eles elevam Jesus, colocando primeiro sentado, depois em pé, consequentemente, fazendo tombar para trás e encosta naquela estaca vertical. Depois, rapidamente, eles encaixam o braço horizontal da cruz numa estaca vertical que já estava lá. Então, os ombros de Jesus se esfregam de forma dolorosa sobre aquela madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram sobre o seu crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impedia de apoiar-se na madeira, e cada vez que levantava a cabeça, recomeçava aquelas pontadas agudas de dor. Então, em seguida, em meio a toda aquela dor de Jesus, lhe pregam os seus pés. Então a Bíblia narra dizendo, ao meio-dia, Jesus teve sede. Ele não bebeu água desde a tarde anterior. O seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta, o lábio inferior começa a pender, a garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Jesus tem sede. Um soldado lhe estende sobre uma ponta de uma vara uma esponja em bebida ácida. Isso era um uso comum entre os militares, mas tudo aquilo era para provocar uma tortura em Jesus. Observe que a pressão psicológica, em todo momento, ela é a mais aguda de todas as dores de Jesus. Mas um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Digamos que desde os deltoides, os bíceps, esticados e levantados, os dedos se encurvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. É isso que os médicos chamam de titânia, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em seguida entre as costelas e do pescoço e também os respiratórios. A respiração de Jesus se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra em um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Mas o ar não consegue sair. Jesus tem sede de ar. O seu rosto pálido, pouco a pouco, vai se tornando vermelho, depois de transformar numa violenta e purpúreo, enfim, cianítico. Vamos imaginar que dor, que agonia Jesus estava sentindo. Lembrando a vocês que acabaram de ouvir esse relato, só de ouvir, isso já nos provoca uma dor
Lembrando aqui sobre a palavra síbilo, que eu acabei de falar, quando o ar entra no síbilo, na verdade essa palavra síbilo é um ruído respiratório anormal nos brônquios. Isso mostra a gravidade de Jesus e o seu sofrimento. Estava realmente lhe levando já à morte. Em seguida, Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A sua face está impregnada de suor. Os olhos saem fora da órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés. Esforça-se em pequenos golpes. Se eleva, aliviando ali a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a placidez inicial. Mas por que Jesus estava fazendo todo esse esforço? Porque Jesus queria falar. Mas o que era tão importante naquele momento para um esforço desse? Jesus queria falar algo que todos nós deveríamos falar. E o que Jesus falou? Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo. E a asfixia recomeça. Então foram transmitidas 7 frases profundas por ele na cruz. E cada vez que Jesus queria falar, ele deveria levantar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Uma dor inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre pelo seu coágulo, vamos imaginar um enxame de moscas zumem ao redor do seu corpo, mas ele não podia enxotá-las. Pouco depois, a Bíblia diz que o céu escurece, o sol se esconde e de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 horas da tarde. Depois de uma tortura que dura horas, todas aquelas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arranca um lamento. Então Jesus esforça mais uma vez e fala: meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus grita, dizendo: Tetelestai, tudo está consumado. O que Jesus disse? Eu cumpri a tua vontade. Eu paguei a dívida que toda a humanidade devia. O pecado que estava sobre a humanidade, eu tirei. E em seguida, em um grande brado, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego em meu espírito. E em seguida, ele tombou a cabeça. Jesus morre no seu e no meu lugar. Imagine agora o que está acontecendo naquele momento. E em seguida, lembrar vocês, já vamos continuar. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aí um seu like e que Deus abençoe de forma grandiosa a sua vida. A paz do Senhor Jesus.